Olá, a paz do Senhor. Você já me conhece, sou o pastor Juliano Fraga e mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal. Por que eu virei pós-tribulacionista? Essa frase não é minha, essa frase é de alguns irmãos que disseram que abandonaram o pré-tribulacionismo e que eles viraram pós-tribulacionistas. Por que eu virei pós-tribulacionista? E aí, há alguns argumentos, e esses argumentos nós precisamos também dar uma resposta. Fica aqui o meu respeito a todos os nossos irmãos, não é, ao meu ver, um ponto que implica em salvação, mas precisamos dar uma resposta até porque há muitos espantalhos que surgiram aí nos últimos dias. Algumas pessoas dizem que viraram pós-tribulacionistas porque em lugar algum disse que a volta de Jesus seria secreta e que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos em um arrebatamento secreto. Porém, essa nomenclatura de secreto, ela foi criada por alguns pós-tribulacionistas e por alguns pré-tribulacionistas. São todos os pré-tribulacionistas que defendem a expressão secreto? Bom, o dispensacionalismo revisado não faz o uso da palavra secreto, mas sim faz o uso da palavra iminência. Um acontecimento que pode ocorrer a qualquer momento. Ainda que podemos pensar que o arrebatamento da igreja seja secreto, que ninguém vai ver, mas nós não usamos essa nomenclatura secreto. O dispensacionalismo revisado usa a expressão da doutrina iminência. Iminente é o termo correto que o pré-tribulacionismo usa. Talvez você pense assim, mas eu ouvi algum pré-tribulacionista dizer, você pode ter ouvido, com todo respeito a você e a ele, mas nós usamos o termo iminência. Outro ponto é que o pós-tribulacionismo tem crescido não defendendo tão bem a sua doutrina, mas atacando o pré-tribulacionismo. E um dos ataques é que em Mateus 24, em nenhum momento Jesus ele fala sobre um arrebatamento secreto, como os pós-tribulacionistas costumam dizer. Porém, o que me chama a atenção é que o texto de Mateus 24, tanto o pré-tribulacionismo como o pós-tribulacionismo, defende que a partir do versículo de número 14 inicia o período da tribulação. Ainda que dentro do pré-tribulacionismo a igreja está estabelecida do versículo 4 ao 14, este é um pensamento de Scofield. Outros defensores do pré-tribulacionismo, como Schaeffer, ele vai dizer que a igreja não está do 4 ao 14, mas ele vê a igreja no princípio das dores, do versículo 4 até o 8. Porém, de forma majoritária, os pré-tribulacionistas entendem que a igreja não está em Mateus 24 de maneira alguma e que o versículo 4 já inicia então um período tribulacional. Mas a minha resposta é para a ideia de que em Mateus 24, de maneira nenhuma, Jesus ele fala de uma volta secreta ou que a igreja está inserida dentro de Mateus 24. Vamos lá. O que me chamou a atenção é que eu ouvi um debate de um pós-tribulacionista, onde eu mesmo estava debatendo com um adventista. E o debate era sobre a guarda do sábado. E o adventista, ele usou Mateus 24 aqui, logo no versículo de número 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no Shabat ou nem no sábado. O adventista que fez o uso do versículo de número 20 para defender a guarda do sábado, com certeza ele se equivocou. O versículo de número 20, de maneira alguma, está falando sobre a igreja guardar o sábado. Mas o que me impressionou foi a resposta do pós-tribulacionista. Este irmão pós-tribulacionista, ele é um grande defensor do pós-tribulacionismo no Brasil, mas ele usou o versículo 20 para dizer que este versículo não está falando da igreja, este versículo está falando dos judeus. Para se defender do debate,
e do argumento adventista, que usava o versículo 20 para dizer que a igreja deve guardar o sábado, em contraponto, este pós-tribulacionista disse, não, de maneira nenhuma, o versículo 20 ele não está falando de igreja, ele está falando dos judeus. Mas quando este pós-tribulacionista debateu com um pré-tribulacionista, ele usou Mateus 24 para defender que fala de igreja aqui dentro dessa perícope do capítulo de número 24. A pergunta que eu deveria fazer a este pós-tribulacionista é se ele já se definiu. Por quê? Se o versículo 20 está falando da igreja, então os escolhidos do versículo mais à frente, que vai aparecer dentro deste contexto, seria a igreja, no ponto de vista do pós-tribulacionismo. Mas se ele defender, como ele defendeu no debate, que o versículo de número 20 está falando sobre Israel, o povo judeu, ele não pode defender que os escolhidos mais à frente está falando de um outro povo que não seja o povo judeu, a qual o mesmo defendeu que era, volto a dizer, em seu debate contra um adventista. Fica aqui agora uma indagação. De fato, Mateus 24 está falando do povo judeu ou está falando da igreja? Ao meu ver, Mateus 24 não está falando aqui de igreja. Aliás, em Mateus 24, dentro do período tribulacional, seja o início a partir do versículo 4, seja o início no 8 ou no 14, em nenhum momento em Mateus 24 cita a palavra igreja. E em algumas evidências internas dentro de Mateus 24, remete ao povo judeu e não à igreja. Vamos para algumas evidências internas no texto. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo a abominável da desolação, com o que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, Daniel, dentro de um contexto judaico, judeu, mas em Babilônia, até nas 70 semanas de Daniel, quando Gabriel disse a ele, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, judeu, sobre a santa cidade, Jerusalém. A abominação a qual falou o profeta Daniel, ao meu ver, é para o povo judeu. No Antigo Testamento você não tem igreja. Não há uma menção da palavra eclesia ou igreja no período veterotestamentário. Aliás, em Colossenses 1, 26, a igreja é um mistério. Em Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer que a igreja é um mistério. Nenhum profeta do período veterotestamentário havia testado a palavra igreja ou mencionado. A palavra igreja ela vai aparecer a primeira vez na Bíblia, na região de Cesareia de Filipe, no capítulo 16, versículo de número 18, quando o próprio Jesus disse: as portas do inferno, o Hades, ânsias da morte, não prevalecerão contra a igreja. No Antigo Testamento não há igreja. Daniel não estava falando da igreja, Daniel estava falando do povo judeu. E a ideia que aparece sobre o santuário ou situado no lugar santo, aqui não é igreja. E o texto continua: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia, isso aqui está falando do povo judeu. E o texto ainda continua dizendo que a fuga não ocorra no inverno nem no Shabat. Quem é o povo que guarda o sábado, senão o povo judeu? Deuteronômio 5, aqueles a quem Deus tirou da terra do Egito. Logo, percebe que no capítulo 23 anterior, o lamento sobre Jerusalém, a partir do versos 37, ó Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. O capítulo 24 é uma continuação do capítulo de número 23. Mas tem mais algumas coisas aqui que nós precisamos lidar com elas. Por exemplo, quando cita o período tribulacional em Mateus 24, a palavra igreja que não aparece. Não só não aparece em Mateus 24, como esta palavra não aparece em Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Que é o período tribulacional dentro da divisão do livro do Apocalipse. A palavra igreja vai aparecer 19 vezes, mas a palavra igreja não aparece em Apocalipse do capítulo 6 ao 18.
A palavra igreja vai aparecer em Apocalipse por 19 vezes, mas no capítulo 6 ao 18 a palavra igreja não aparece. E por que não aparece? Porque a igreja não está inserida dentro do período tribulacional. Aí um pós-tribulacionista poderia argumentar, mas só porque a palavra igreja não aparece do capítulo 6 ao 18, a igreja não estaria dentro deste período, a palavra santos aparece. Antes de entrar na palavra santos, eu quero aqui enfatizar algo importante. Em todas as 7 igrejas da Ásia, seja ela Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, no final de todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, encerra-se dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas em Apocalipse 13, versículo de número 9, não obstante, o texto diz: quem tem ouvidos ouça, ponto final. Não continua dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E sim, quem tem ouvidos ouça, ponto final. E por quê? Porque a igreja não está inserida dentro do período tribulacional. Vem aqui um outro contraponto. A palavra santos que aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 7, que o anticristo vai vencer, e aí o pós-tribulacionismo defende que a palavra santos ela não aparece em nenhum lugar no Novo Testamento, remetendo à nação de Israel e somente à igreja. Quem é o povo santo? Santo é aquele que foi santificado, separado. No Antigo Testamento, Israel é chamado de santo. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6, um povo santo, uma nação adquirida, sacerdócio real. Israel é um povo santo, santo separado, hagios, santo separado. Logo, no período da dispensação da graça que a igreja está inserida, a igreja é mesmo santificada. Mas após o arrebatamento da igreja, no período tribulacional, quem é o povo separado, santo? São aqueles que vão se converter dentro do período tribulacional. E o pós-tribulacionismo vai usar da seguinte opinião e argumento contra o pré-tribulacionismo. Qual versículo que aparece que no período tribulacional haverá conversão? Este problema não é só um problema então do pré-tribulacionismo, esse problema também é um problema do pós-tribulacionismo. Logo, se a igreja está dentro do período tribulacional, a qual alguns pós-tribulacionistas defendem que são 7 anos, outros vão dizer que não há um texto para dizer que a tribulação perdura por 7 anos, a igreja inserida dentro da tribulação, ninguém vai aceitar Jesus com a igreja aqui na tribulação? Se o período tribulacional para o pós dura 7 anos, ou se não dura 7 anos, alguns nem sabem quanto tempo vai durar, porque vai dizer que não há um texto, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então não é um problema só do pré-tribulacionismo, mas em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas dos martirizados clamam debaixo do altar. No capítulo 7, versos 14, João pergunta: quem é essa multidão? São aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro, que tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. São salvos, mas eles vão dizer: esta é a igreja viva que está na terra, alguns vão ser martirizados pelo anticristo e são estes que aparecem agora nos céus. Ora, mas só porque não há um texto dizendo que alguém levantou a mão e aceitou Jesus, ou uma conversão dentro do período tribulacional, um texto claro, é porque não vai haver conversão? A igreja está fazendo o que na terra, se não vai ter uma alma para Jesus dentro deste período? Não é um problema só do pré-tribulacionismo, eu entendo que também é um problema para o pós-tribulacionismo. E a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, são dos martirizados dentro do período tribulacional. Será que não pode ser alguém que se converteu dentro do período tribulacional? E o que me chama a atenção é em Mateus capítulo de número 27, e daqui a pouco eu vou voltar para Mateus 24. Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo de número 52. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Esses santos, porventura, todavia, não obstante, não eram os santos do Antigo Testamento? São chamados de santos, porque eram homens separados. Por que Apocalipse 13, verso 7, não pode ser usada a palavra santos para os convertidos no período tribulacional? Gentios que vão se converter no período tribulacional,
e judeus que vão se converter dentro do período tribulacional. E eu vi uma conversa dizendo, então, existem duas igrejas? Não, igreja só existe uma. E o arrebatamento é para a igreja, para aqueles que estão em Cristo. Mas aqueles que ficaram no período tribulacional, estes irão se converter? Sim, podem se converter. O Espírito Santo não sai da terra. E após convertidos, são chamados de santos. Por quê? Conversão só ocorre pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E se foram lavados pelo sangue do Cordeiro, logo são santificados, chamados de santos, até porque o anticristo vai guerrear contra os santos. Ponto. Então aqui nós já entendemos que palavra igreja dentro do período tribulacional não ocorre. Você não tem um versículo na Bíblia para dizer que a igreja está dentro do período tribulacional. Você tem a palavra santos, de Apocalipse capítulo 13, verso 7, mas não tem a palavra igreja, que por muitas vezes foi mencionada em Apocalipse. Estranho, do capítulo 6 ao 18, não tem a palavra igreja. Outro ponto fundamental é em Mateus capítulo de número 24, que é o texto que nós estamos lendo, onde aparece a palavra eleitos. Já entendemos que dentro das evidências internas, Judéia, sábado, no lugar santo, são pontos completamente judaicos. Não tem nada em Judéia, sábado, que remete isso à igreja, que aponta ou harmoniza esses termos de evidências internas de Mateus 24 em simetria com a igreja. Não tem lugar santo, a igreja não guarda o sábado, e aqueles que estão na Judéia fujam para os montes? Ora, e se eu estiver aqui no estado de São Paulo e não estiver na Judéia? O que eu faço dentro do período tribulacional? O que me parece é que Jesus está tratando de um assunto com o povo judeu e não com a igreja. Mas ainda em Mateus 24, nós temos um ponto importante aqui. A palavra eleitos. Eleitos. A igreja é eleita? Sim. Eleitos segundo a presciência. A igreja é eleita. Mas Israel é um povo eleito. Deus escolheu Israel. Romanos capítulo 9. Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó. Ali não está falando de indivíduos, está falando de nação. Deus escolheu a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 ao 9, Isaías 44, a quem escolhi, escolhido, eleito. Por que em Mateus 24, Jesus, judeu, tratando com o povo judeu, quando ele cita os eleitos, por que ele não citou a igreja? Se em Mateus 16, Jesus já havia citado a minha igreja. E por que aqui ele chama de escolhidos e ele não cita igreja? Quem são esses escolhidos? São aqueles que estão na Judéia, que vão fugir para os montes. E que essa fuga não ocorra no sábado. Logo, ao meu ver, com todo respeito, os eleitos que aparecem aqui são aqueles que se converteram no período tribulacional, a nação de Israel que vai ter um encontro com Deus. Porque no capítulo 23, como uma galinha eu quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta. Mas chegará o dia em que vocês irão clamar, Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Quando vai ocorrer esse clamor? Na batalha do Armagedon, quando Cristo, ele virá na sua segunda vinda. E olha que interessante o que diz o texto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, uma a outra extremidade nos céus. Dizer que isso aqui é arrebatamento, não tem nesse texto ressurreição, não tem nesse texto glorificação. Ressurreição como aparece no arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Abro um parênteses aqui.
Este texto é Jesus vindo para a terra. No texto de Tessalonicenses, é a igreja indo para o encontro de Cristo nos ares. No arrebatamento da igreja, diferente da segunda vinda, é a igreja subindo para o encontro com o Senhor nos ares. Se o arrebatamento ocorre na segunda vinda de Cristo, quando todo olho verá, a igreja está indo para o céu, mas Cristo está vindo para a terra. Qual o momento em que a igreja habita no céu? Dentro dessa visão pós-tribulacionista. Dizer que João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e aí depois vai encerrar o texto dizendo, parafraseando, onde eu estiver eu vos levarei. Levarei para onde? Para a casa do Pai. Filipenses capítulo 3, versos 20, a nossa cidade está nos céus. Ponto. Quando a igreja está subindo para o arrebatamento, Cristo está vindo para a terra, a igreja vai bater e voltar. Qual o sentido do harpazo, do arrebatamento? A igreja ser tirada da terra, tomada da terra, ela sobe, mas ela volta. Poderia ter ficado. É um pouco estranho, na segunda vinda de Cristo, quando todo olho verá, você não tem aqui a ressurreição dos justos. Você não tem aqui a ressurreição dos que morreram em Cristo, como aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 e 17. E o ponto aqui de escolhidos, Israel sempre foi chamado de escolhidos. E o texto da segunda vinda, quando todo olho verá, como acontece em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, também acontece em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 a seguir, Cristo está vindo para a terra, e ele vai estabelecer o seu reino eterno, que é o milênio. Aqui é um ponto muito importante e um detalhe. Já falava-se dessa batalha no Armagedon, Zacarias. E o Zacarias também não está falando de igreja. Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo de número 14 está falando do livramento do povo judeu, Jerusalém. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano, dentro dele diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. E naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. E aqui, lendo todo o contexto, você vai chegar no arrependimento da nação de Israel, onde há uma promessa, e Romanos 11, 26 vai dizer que todo Israel será salvo. E no capítulo 14 de Zacarias, nós temos aqui: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha em Jerusalém. Deus vai dar vitória no dia da batalha. A batalha do Armagedon é na segunda vinda de Cristo, quando vai reunir os eleitos, vai reunir a nação de Israel. E na segunda vinda de Cristo, Israel irá se converter. E o milênio é uma promessa para a nação de Israel. O milênio tem que se cumprir literalmente, como pré-milenistas que somos. Fica uma pergunta aqui para o pós-tribulacionismo. A pergunta é essa: se na segunda vinda de Cristo, que ocorre para o pós-tribulacionismo, no final da tribulação, se todos os salvos sobem para o arrebatamento com o corpo glorificado, mas Cristo está vindo para a terra, há um desencontro. Mas não é sobre o desencontro que eu quero falar. Se todos os salvos dentro do período tribulacional, eles sobem com o corpo glorificado, arrebatados, fica uma pergunta: quem são os habitantes do milênio? Os ímpios? Até você poderia usar o texto de Apocalipse capítulo 2, que vai dizer que Cristo, junto com a igreja,
regerá com vara de ferro. Se vai reger com vara de ferro, é para ímpios. Mas a promessa do milênio é para ímpios que se marcaram com a marca da besta? Onde está esse texto? Outro ponto. No final do milênio, Satanás é solto e vai enganar. Ora, se os que se marcaram com a marca da besta podem ser enganados, porventura, já não foram enganados? Como ocorre enganar pela segunda vez? Não faz sentido. Outro ponto. Se esses que estão dentro da tribulação, que são ímpios, se converterem no período do milênio, qual o texto da conversão? Aí eu devolvo a gentileza que os pós-tribulacionistas fazem conosco, pré-tribulacionistas, no período tribulacional. Qual é o texto da conversão dentro da tribulação? Eu devolvo a gentileza. Qual é o texto no milênio que os ímpios irão se converter? E se esses ímpios não vão se converter, como eles podem ser enganados na batalha de Gog e Magog, na soltura de Satanás, se eles já são enganados e até se marcaram com a marca da besta? Lembrando que não tem um texto para dizer que os que se marcaram com a marca da besta entrarão no milênio. Você não tem. Milênio é para Israel salvo e para os gentios que se converteram no período tribulacional e escaparam do martírio do anticristo. Se os ímpios entram no período tribulacional e a conversão para eles, será que tem segunda chance também no pós-tribulacionismo? Fica então essa indagação. Se todos os salvos sobem no arrebatamento que ocorre na segunda vinda para o pós-tribulacionismo, quem são os habitantes do milênio? Se tiver salvo no milênio, por que esses salvos não subiram no arrebatamento na segunda vinda dentro da teoria pós-tribulacionista? Então há um arrebatamento parcial, sobe um pouco e os outros não sobem. E se o pós-tribulacionismo acredita no julgamento das nações, como nós, pré-tribulacionistas, porque na segunda vinda de Cristo, quando ele vem em glória para nós com a igreja, ele vai destruir os ímpios, pode ser que não seja todos os ímpios, mas ele vai estabelecer o julgamento das nações. Vai colocar ao lado bodes e do lado direito ovelhas. E as ovelhas ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Ora, esses ímpios que ele coloca à sua esquerda, que serão lançados no lago de fogo futuramente, que serão mortos, isso nos mostra e evidencia que não vai ter ímpio no milênio. Outro ponto, se os salvos são separados, esses salvos já não foram separados no arrebatamento? Fica então essa dúvida. Se o julgamento das nações ocorre logo após a segunda vinda e antecede o milênio para separar bodes e ovelhas, já o arrebatamento não havia separado? Este é um ponto que vale a pena pensarmos. Estou aqui com todo respeito aos nossos irmãos pós-tribulacionistas. Outro texto muito usado é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, quando os pós-tribulacionistas vão dizer que este texto é um texto muito complicado para o pré-tribulacionismo. Não vejo dessa forma, até porque quando Paulo ele escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, é porque na primeira carta o apóstolo Paulo ele já estava dizendo aos tessalonicenses que o período tribulacional que viria como um ladrão viria sobre aqueles que estão em trevas, não sobre aqueles que estão na luz. No capítulo 4, Paulo fala sobre o arrebatamento. No capítulo de número 5, ele já começa trabalhando a questão do período tribulacional. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e nós vamos para o capítulo de número 2 da segunda epístola. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, e o dia do Senhor não é só um dia de 24 horas, é um período que se estende, o período tribulacional. Vamos pontuar aqui. O dia do Senhor, a angústia de Jacó, não da igreja, Jeremias capítulo 30, verso 7.
Um dia de angústia, Daniel capítulo 2, versos 1. Sofonias vai falar sobre este dia, do capítulo 1, versículo 15 e 16. Estes profetas não estavam apontando o dia do Senhor para a igreja. O dia do Senhor é para a nação de Israel. E não dá para ser emocional ao ponto de dizer, mas a igreja sempre passou por tribulações. Por que a igreja não vai entrar na tribulação? Este apelo emocional é até interessante, mas Jesus já responde essa questão aos pós-tribulacionistas. Mateus 24, 21. Nunca houve desde o princípio e não haverá um período como este, que é o período tribulacional. Este período vai durar 7 anos, aí os pós-tribulacionistas vão dizer, qual é o texto para dizer? Daniel capítulo 9, versos 27, nos informa, na 70ª semana de Daniel, que a última semana, a palavra semana, Shavua em hebraico, são semanas de anos. Falta 7 anos. O povo do príncipe que há de vir, este povo não pode ser judeu, porque o povo do príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade, se isso já tivesse ocorrido no ano 70 depois de Cristo, com Tito Vespasiano, era o povo judeu, porque os pós vão dizer que o povo do príncipe, esse príncipe é Cristo. E o povo do príncipe, se Cristo é judeu, o povo do príncipe é judeu. É judeu contra judeu? Não, ano 70 depois de Cristo não foi isso. Foram os romanos que destruíram Jerusalém. Então o povo do príncipe que há de vir, e ali é o anticristo, que vai assinar no Tratado de Israel por uma semana, que é 7 anos, olha que interessante, na metade da semana, 3 anos e meio. Por que eu entendo que são 7 anos? Porque a última semana são 7 anos. As 2 testemunhas vão profetizar 3 anos e meio, 1260 dias. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que deu luz a um varão, essa mulher é Israel. Essa mulher vai fugir por 42 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio, metade de 7. Não parece ser tão complicado defender que a tribulação é um período de 7 anos. Não temos tempo para tratar aqui sobre as 70 semanas de Daniel, para o vídeo não ficar extenso. Mas o dia do Senhor, que é o período tribulacional, é um período que já havia sido predito pelos profetas do Antigo Testamento para a nação de Israel. Angústia de Jacó, Jacó não é a igreja, a não ser que a igreja é o novo Israel para o pós-tribulacionismo. Mas para os pós-tribulacionistas pré-milenistas, entende-se então que Israel é Israel, igreja é igreja. Há aí uma distinção. E Paulo vai dizer, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. Aqui não é Cristo, é o dia do Senhor que vem como um ladrão. Quando todos disserem que há paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas para quem é o dia do Senhor? Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Quem está em trevas será surpreendido. Quem não está em trevas não vai ser surpreendido, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não como os da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite, os que dormem e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. E olha o versículo 9. Porque Deus não destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? O dia do Senhor, que vem como ladrão. Que o próprio Paulo, na primeira epístola, no capítulo 1, versos 10, vai dizer: Deus é aquele que nos livra da ira vindoura. Paulo fala do dia do Senhor. E em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, quando vai ocorrer a manifestação do anticristo, o apóstolo Paulo ele vai tratar deste assunto com a igreja de Tessalônica, porque havia alguns perturbadores em Tessalônica dizendo que eles já estavam vivendo a tribulação. Estes são perturbadores que acreditam que nós já estamos vivendo a tribulação. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Qual é a perturbação?
que já estão vivendo o período tribulacional. E o texto diz: não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não ocorrerá. Isso o quê? O dia do Senhor, a tribulação, não a reunião com ele, que é o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Isso não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor. Sem que antes se manifeste, primeiramente a apostasia e depois o filho da perdição, e aqui o homem da iniquidade, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Eu não preciso nem ir para o versículo 6, 7, 8, aquele que o detém, ainda que aquele que o detém, nós acreditamos que é a atuação do Espírito Santo por intermédio da igreja, não que o Espírito Santo saia da terra, mas que a igreja sairá. E a igreja, através da atuação do Espírito Santo, impede, ela que detém a manifestação do anticristo. Mas para mim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, não está falando do arrebatamento, mas está falando do dia do Senhor. Esse não chegou. E ninguém vos engane, porque o dia do Senhor, primeiro, algumas coisas vão acontecer. Apostasia e revelado o homem da iniquidade. O dia do Senhor é o período tribulacional. Ele não está falando da reunião com Cristo, que é o arrebatamento. Isto de maneira alguma ocorrerá. Isto, o dia do Senhor. O outro ponto é essa frase que nós ouvimos: eu virei pós-tribulacionista, porque não há nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus virá em duas etapas. Eu lhe faço uma pergunta, simples e respeitosa. Qual texto no Antigo Testamento, um versículo no Antigo Testamento, que diz que Cristo viria duas vezes? Uma terrena e a outra em glória na segunda vinda. Você não tem esse versículo. Você tem textos que evidenciam que em Miqueias 5:2 ele vai nascer em Belém, que Zacarias capítulo 9, versos 9, ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, mas você também tem textos que apontam para a segunda vinda, como Zacarias quando ele vem livrar. Mas você não tem um versículo tratando de duas vindas. No Novo Testamento, você não tem um versículo que trata de duas etapas, mas você tem Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 52, que tratam do arrebatamento. E há uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. E isso é perceptível lendo os textos. Para encerrar aqui este assunto, dentro de muitos outros que nós temos para falar, posso fazer um vídeo posteriormente falando sobre isso, é sobre Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Os pós-tribulacionistas se dividem. Alguns vão dizer que essa tentação não está falando de tribulação, até porque tentação e tribulação nada tem a ver. Pois bem, mas em Mateus 24 fala da aflição daqueles dias. E a palavra aflição não é tribulação. E a palavra tribulação não é tentação. Mas qual é a tentação que virá sobre todo o mundo, senão o período tribulacional? Se a palavra ali for tentação e não apontar para o período tribulacional, pré e pós, 0 a 0. Mas se o texto fala da tribulação, aí vem o ek no grego. Alguns pós-tribulacionistas vão dizer que como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora. Essa palavra da hora, esse ek, pode ser guardar dentro da tribulação, preservar dentro. Enquanto o pré-tribulacionismo vai dizer guardar fora, tirar fora, não preservar dentro, mas um objeto externo e não interno. Mas se o pós-tribulacionismo estiver certo quanto ao ek, que ao meu ver não está, a promessa é guardar a igreja dentro da tribulação. O que fazer com o texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo 13, verso 7 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5? Que a igreja vai ser vencida pelo anticristo.
mártires clamando porque foram degolados e a ressurreição dos mártires em Apocalipse 20. A promessa não é ser guardada, mas me parece que a igreja está sendo degolada e também martirizada. Encerrando, fala de uma única ressurreição, a primeira ressurreição. Sendo a primeira ressurreição, como pode ter a ressurreição do arrebatamento da igreja e no final da tribulação uma outra ressurreição? Não é a primeira ressurreição para os justos, os que estão em Cristo? Essa ressurreição que aparece, a primeira ressurreição é ressurreição para a vida, é uma série. A ressurreição de Cristo é para a vida ou para a morte? A ressurreição das duas testemunhas em Apocalipse 11 é para a vida ou para a morte? Temos mais do que uma já. Mas o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4 e 5, e eu quero ler para esclarecer aqui uma dúvida. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo de número 4, vai falar de uma única ressurreição para os justos e uma ressurreição para os ímpios. Vamos ver se isso funciona mesmo. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus Cristo e proclamado a palavra de Deus. Estes quem? A simples regra de hermenêutica. Estes quem? Os decapitados, os martirizados. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são estes que vão ressuscitar? Versículo 5. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Essa ressurreição é para aqueles que foram decapitados. E os nossos irmãos que morreram sem ser decapitados não vão ressuscitar? O que me parece é que essa ressurreição é para aqueles que foram decapitados e degolados dentro do período tribulacional. Esses irão ressuscitar. Fica aqui uma singela contribuição para o pré-tribulacionismo. Por que eu virei pós-tribulacionista? Porque talvez você acreditou demais em alguns espantalhos e talvez não conseguiu ler os textos que defendem o pré-tribulacionismo, que parece ser mais coerente com a Bíblia Sagrada. Tenho diversos irmãos em Cristo que eu amo, que são, outros foram, referências para mim, e são pós-tribulacionistas. Continuam sendo referências para o meu ministério. Mas neste ponto, eu não vou virar pós-tribulacionista. E aqui lembrei de um último texto, que disseram que este texto era uma criptonita no sapato do pré-tribulacionismo. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 8 a seguir. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor. Que dia do Senhor? Aquele de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Qual o dia do Senhor? Aquele anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. O dia do Senhor é o período tribulacional. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Está em harmonia e simetria com aquilo que Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5. O dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Olha agora, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês, aí a igreja, devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados. Versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O erro pós-tribulacionista é dizer que o dia de Deus aqui é o arrebatamento e querendo colocá-lo no dia do Senhor como o único dia que é a segunda vinda. Nós vamos escapar do dia do Senhor, que é a tribulação. E qual é o dia de Deus? O próprio Pedro diz, novos céus e nova terra. Nós, cristãos, vivemos de uma maneira santa
Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. Dia do Senhor, tribulação. Dia de Deus, novos céus e nova terra. Que nada tem a ver com arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Até porque ainda tem 1000 anos no milênio. Gog e Magog, juízo final. Aí sim, novos céus e nova terra. Meus irmãos pós-tribulacionistas, amo os irmãos em Cristo Jesus. Mas eu não vou virar e não virei pós-tribulacionista. Deus te abençoe.